também tá na federação, né? Né? Mas, ô, Kilson. Vamos sim, revolta em Timon, hein? Vixe. Um professor bastante influente, inclusive Era conhecido, Kilson. muito conhecido na cidade de Timon, e agora o que tem aparecido uma enxurrada de denúncias contra esse professor. Foi preso em flagrantes. Como é, o Miguel tá perguntando por que ele estava todo sujo, eu não sei. O que o Seco vai contar pra gente aqui. Isso, na reportagem, detalhes agora na reportagem. Professor preso, acusado de estuprar uma criança autista de apenas 8 anos de idade. Revolta! Civil do Maranhão prendeu o pedófilo suspeito de abusar sexualmente de uma criança autista de 8 anos de idade. A equipe plantonista da Central de Flagrantes de Timon efetuou a prisão do professor Milton Pereira da Silva, 48 anos de idade, em flagrante delito por crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Conversamos com o delegado Cláudio Mendes, que explica a situação. Chegou uma mãe aqui desesperada com um filho de 8 anos de idade, um garoto, e ela relatou que estava fazendo um serviço de manicure numa residência de pessoas conhecidas no bairro da Cidade Nova. Em determinado momento, a criança disse que iria ao banheiro. Ela já era acostumada lá na casa, inclusive a manicure, que é a mãe da criança, estava, inclusive a irmã dela, que já é adulta, estava no local. Relação de amizade, né? Isso, uma relação de amizade. Então a criança foi ao banheiro, a mãe percebeu que estava demorando demais. Quando foi procurar, a criança retornou e quando chegou parecia bastante assustada, né? Sentou na cadeira, bastante acuada. A mãe perguntou o que estava acontecendo, a criança não falou nada. Quando chegou em casa, a criança relatou que estava com dor para urinar, né? Então a mãe foi observar, viu que havia sangue na bermudinha da criança e conversou novamente, perguntou, o pai dele também perguntou, então ele relatou que no momento que ele foi no banheiro, ele foi abordado pelo professor, que encostou ele na parede. Ou seja, ele foi atacado. Atacado, foi estupro mesmo com violência. Empurrou a criança contra a parede, baixou o shortinho dele e lesionou o pênis da criança ao tentar masturbá-lo com violência. Em seguida fez sexo oral na criança, né, e liberou a vítima. Então a mãe contou essa história aqui desesperada, chorando. Nós de imediato entramos em contato com o Instituto Médico Legal, levamos a criança até lá, o médico legista fez um trabalho muito bem feito e constatou realmente o abuso sexual. Então, diante da confirmação, eu fui até a residência do professor ali na Rua 70 do Parque Piauí, e ele estava em casa, pedi para ele abrir a porta para conversar, ele abriu espontaneamente, e lá eu disse, olha, você tem o direito de ficar em silêncio, diante do que eu lhe perguntar, mas você está sendo preso em flagrante por abuso a uma criança de 8 anos de idade. E ele, naquele momento, confessou, dizendo que realmente tinha cometido o crime porque estava embriagado. Segundo a família aqui, ele tem outras situações de pedofilia. Eu acredito que com essa prisão, a divulgação, inclusive, do nome dele, que eu não costumo divulgar o nome, mas foi necessário para que outras, como ele é bastante conhecido como professor aqui no município, eu acredito que essas outras vítimas... Mais vítimas? Sim, os pais devem se encorajar e procurar o 4º distrito, no caso. É onde esse inquérito policial vai transcorrer a partir da segunda-feira. Eu estou perplexo. Primeiro, pelo um ato tão covarde, tão doente, contra uma criança indefesa de 8 anos, que é autista. E primeiro, entender como é que um monstro desses estava solto, que não foi a primeira vez que ele cometeu isso. Isso é doença, é um doente mental, né? Ele era pré-candidato a vereador de Timon. Exatamente. Pré-candidato a vereador de Timon. Como é o nome desse cara que a gente tem que falar? Professor Milton. Professor Milton, procura aí na internet, dá um Google, porque a cara dele tem que ser mostrada. Procura o professor Milton em Timon, procura aí. Atenção aí, professor. Procura aí. Procura aí. Corta pro Kilson aí, por gentileza. Por favor. Professor Milton Pereira da Silva, 48 anos.
Milton Pereira da Silva, 48 anos, foi preso pela equipe do delegado Cláudio Mendes. Parabenizar o delegado Cláudio Mendes, toda a sua equipe aí na Central de Flagrantes, em Timon, no Maranhão, atentos, foram até a residência do professor Milton. Lá ele falou, inclusive, que era bastante conhecido na cidade, que era bastante influente na cidade. Alguns políticos, inclusive, estão tentando fazer com que ele não pague por esse crime. E quem mostrar a cara realmente para salvar esse criminoso dessa situação, nós vamos mostrar aqui na tela do Piauí Bom Dia, porque um crime como esse não pode passar em branco. A população de Timon deve ficar vigilante. Lá não tem essa história. Tem que pagar. O que ele cometeu não se faz com ninguém, ainda mais com uma criança autista de apenas 8 anos de idade. Um criminoso, uma mãe que, procurando sobreviver, manicure, foi até a casa de uma cliente e lá leva a criança, porque quem não conhece o que é periferia, quem não conhece o que é deixar uma criança, então levou um absurdo que esse Olha, professor quem puder fez. enviar a imagem desse monstro pra gente no 94117777, faz questão de colocar no ar a imagem, o rosto desse professor monstro, que não deve nem se intitular como professor, porque professor é uma das profissões mais respeitadas e sagradas do mundo. Certeza, né? Do mundo. Isso é um estuprador, um pedófilo. Não pode ser chamado de professor um cara desse, rapaz. Absurdamente não. Absurdamente não. Já já eu volto com o Kilson.